Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 47. O preço de um navio. Quando terminou de se lavar de manhã, Ninaeve se enxugou e, com relutância, vestiu uma camisola de seda limpa. A seda não era tão fresca quanto o linho, e mesmo com o sol tendo acabado de nascer, o calor no carroção pronunciava mais um dia escaldante. Além do mais, a peça era recortada de tal forma que Ninaeve temia que fosse cair em um bolo de tecido em torno de seus tornozelos, caso respirasse errado. Ao menos não estava úmida do suor da noite, como a outra que despiu. Sonhos perturbadores haviam lhe atormentado o sono. Sonhos com Mogdin que fizeram-na acordar no susto, sentando-se ereta na cama. E estes foram melhores do que os sonhos que não a acordaram. Sonhos com Birgit atirando flechas nela e acertando. Sonhos com os seguidores do profeta causando tumultos em meio ao conjunto itinerante. Sonhos em que ficava presa para sempre em Samara, porque nenhuma embarcação aparecia ou chegava a salidar e encontrava Elaida no comando. Ou, de novo, Mogdin, lá também. Acordara chorando neste último. Tudo era apenas preocupação, claro, e natural que fosse assim. 3 noites acampada ali, sem nenhum navio dar as caras. 3 dias sufocantes em que ficava vendada contra aquela maldita tábua. Era o suficiente para deixar qualquer um no limite, mesmo sem a preocupação de Mogdin encontrá-las. Por outro lado, porém, o simples fato de a mulher saber que elas estavam em um conjunto itinerante não significava que as encontraria em Samara. Havia outros conjuntos no mundo além daqueles reunidos ali. Pensar nos motivos para não se preocupar, no entanto, era mais fácil do que de fato não se preocupar. Mas por que estou tão nervosa a respeito de Egwene? Ninaeve enfiou um galho partido em um pratinho com sal e bicarbonato no lavatório e começou a esfregar os dentes com vontade. Egwene surgira em quase todos os sonhos, gritando com ela, mas Ninaeve não entendia a presença dela. Na verdade, a ansiedade e a falta de sono eram só parte do que a deixara com um humor tão ruim naquela manhã. Tudo mais eram detalhes, ainda que reais. Uma pedrinha no sapato era algo pequeno se comparado com ter a cabeça decepada, mas se a pedra já estava lá e o cepo talvez nunca estivesse, era impossível evitar o próprio reflexo e o cabelo solto em vez de uma trança decente. Independentemente de como o escovasse, aquela cor vermelha de latão nunca se tornava menos repulsiva. E Ninaeve sabia muito bem que um vestido azul repousava na cama atrás dela. Um azul que deixaria até uma latoeira atônita, e tão decotado quanto o vestido vermelho pendurado com um pregador. Era por isso que trajava aquela camisola tão solta. Um vestido como aquele não bastava, não de acordo com Valan Luca. Clarine já vinha trabalhando em mais 2 de um amarelo virulento, e falava assim em listras. Ninaeve não queria nem saber de listras. O homem podia ao menos me deixar escolher as cores, pensou, manejando furiosamente o galho partido. Ou Clarine. Mas não. Ele tinha as próprias ideias e nunca perguntava nada. Não Valan Luca. As cores que ele escolhia às vezes faziam-na se esquecer dos decotes. Vou jogar esse vestido na cara dele. Mas sabia que não faria isso. Birgit se exibia naqueles vestidos sem o menor sinal de pudor. A mulher com certeza não tinha nada a ver com nenhuma das histórias sobre ela.
Não que Ninaeve fosse usar aquele vestido imbecil sem reclamar, só porque Birgit o usava. Não era uma competição de maneira alguma. Era só que... Se tem que fazer uma coisa, rosnou, com o galho ainda na boca. Melhor se acostumar. O que você disse? Indagou Elaine. Se vai falar, por favor, tire isso da boca. O barulho é nojento. Ninaeve enxugou o queixo e fitou-a por cima do ombro. Elaine estava sentada na própria cama estreita com as pernas encolhidas, trançando o cabelo tingido de preto. Já trajava as calças brancas cheias de lantejoulas e uma blusa transparente demais, de seda cor de neve com pregas no pescoço. O casaco branco chapinhado de paetês repousava ao lado. Branco. Ela também tinha 2 conjuntos de roupas para as suas apresentações, com um terceiro sendo confeccionado, todos brancos, ainda que não exatamente comuns. Se você vai se vestir com esses trajes, Elaine, não deveria se sentar assim. É indecente. A outra mulher lhe lançou um olhar furioso e carrancudo, mas pôs os pés calçados com chinelos no chão e empinou o queixo com aquele jeito arrogante que tinha. Acho que vou dar uma volta pela cidade agora de manhã, anunciou tranquila, ainda fazendo a trança. Este carroção está sufocante. Ninaeve bochechou e cuspiu no lavatório, ruidosamente. De fato, o carroção parecia menor durante o dia. Talvez precisassem ficar fora de vista o máximo possível. Fora a ideia dela, ideia da qual já estava começando a se arrepender. Mas aquilo estava ficando ridículo. 3 dias trancada com Elaine, exceto quando saíram para se apresentar, estavam começando a parecer 3 semanas. Ou 3 meses. Ninaeve nunca reparara em como Elaine tinha a língua ácida. Um navio precisava aparecer logo. Qualquer tipo de navio. Daria até a última moeda escondida no fogão de tijolinho, até a última joia, o que fosse, para ver um navio já naquele dia. Bem, isso não chamaria nenhuma atenção, não é? Mas talvez você esteja precisando do exercício. Ou vai ver é só o caimento dessas calças nos seus quadris. Os olhos azuis lampejaram, mas o queixo de Elaine permaneceu erguido e o tom de voz frio. Sonhei com Egwene ontem à noite. Falamos sobre Rand e Caerhien porque eu me preocupo com o que está acontecendo lá, ainda que você não. Mas entre um assunto e outro, ela disse que você estava virando uma megera histérica. Não que eu ache que isso exatamente. Eu diria que está mais para uma vendedora de peixe. Agora trate de me ouvir, sua mimadinha. Se você não... Ninaeve se interrompeu, os olhos ainda furiosos, e então respirou fundo. Esforçou-se para que a voz soasse equilibrada. Você sonhou com Egwene? Elaine aqueceu brevemente. E ela falou sobre Rand e Caerhien? A mulher mais jovem revirou os olhos em uma exasperação exagerada e continuou fazendo a trança. Ninaeve forçou a própria mão a soltar um punhado do cabelo vermelho cor de latão e se obrigou a parar de pensar em ensinar a filha herdeira da maldita Andor um pouco de educação básica. Se não encontrassem logo um navio. Se você for capaz de pensar em algo além de exibir ainda mais as pernas, pode ser que goste de saber que Egwene também apareceu nos meus sonhos. Ela disse que Rand teve uma grande vitória ontem em Caerhien. Eu posso até estar exibindo minhas pernas, rebateu Elaine, as bochechas ficando coradas. Mas pelo menos não estou mostrando meus... Você também sonhou com ela? Não levaram muito tempo para comparar observações, embora Elaine continuasse a demonstrar sua língua ferina. Ninaeve tivera um motivo perfeitamente justificável para gritar com Egwene, e era provável que Elaine estivesse sonhando em desfilar diante de Rand com seu figurino cheio de paetês, se não com coisa pior. Dizer aquilo não era mais que ser honesta. Ainda assim, logo ficou claro que Egwene dissera as mesmas coisas nos sonhos de ambas, e aquilo deixava pouca margem para dúvidas.
Ela ficava dizendo que estava ali de verdade, resmungou Ninaeve. Mas eu pensei que aquilo só fizesse parte do sonho. Egwene afirmara com frequência que era possível conversar com alguém nos sonhos, mas nunca dissera que era capaz disso. Por que eu acreditaria? Ora, ela disse que finalmente tinha reconhecido uma tal lança que Randy começou a usar como sendo uma peça de Seanchan. Isso é absurdo. Claro. Elaine arqueou a sobrancelha de um jeito irritante. Tão absurdo quanto encontrar Serandin e os Reddit dela. Deve haver outros refugiados Seanchan na Eve, e é provável que lanças seja o mínimo que eles deixaram para trás. Por que a mulher não conseguia dizer nada sem dar uma cutucada? Estou vendo que você acreditou. Elaine jogou a trança recém-terminada por cima do ombro, e então, só para garantir, voltou a balançar a cabeça de maneira arrogante. Eu espero mesmo que Randy esteja bem. Ninaeve bufou. Egwene contara que ele precisaria de vários dias de repouso antes de voltar a ficar de pé, mas que havia sido curado. Elaine continuou. Ninguém nunca ensinou a ele que não se deve ultrapassar os próprios limites. Randy não sabe que o poder pode matá-lo caso canalize demais ou tente urdir muitos fios quando estiver cansado? Isso vale tanto para ele quanto para nós. Então ela pretendia mudar de assunto? Talvez ele não saiba, ponderou Ninaeve com doçura, já que não existe uma torre branca para homens. Isso a fez pensar em outra coisa. Você acha que foi mesmo Samael? Pega como uma resposta já na ponta da língua. Elaine fitou-a de soslaio, furiosa, e deixou escapar um suspiro irritadiço. Não faz diferença para nós, faz. O que deveríamos estar pensando é em voltar a usar o anel. Por mais do que nos encontrarmos com Egwene. Para mais do que nos encontrarmos com Egwene. Há muito que aprender. Quanto mais eu aprendo, mais me dou conta de quanto ainda não sei. Não. Ninaeve não esperava que Elaine fosse pegar um anel terangreal ali e agora, mas, no reflexo, deu um passo em direção ao fogão de tijolinho. Nada de idas até o Aeranriod para nenhum de nós, exceto para encontrar Egwene. Elaine prosseguiu como se não tivesse ouvido nada, como se Ninaeve tivesse falado para as paredes. A gente não precisa canalizar. Não vamos nos entregar desse jeito. Ela não olhou para Ninaeve, mas havia certa aspereza em sua voz. Insistiu que elas poderiam usar o poder se tomassem cuidado. Até onde Ninaeve sabia, era possível que Elaine fizesse isso pelas costas dela. Eu aposto que, se uma de nós visitasse o coração da pedra hoje à noite, Egwene estaria lá. Pense só, se nós pudéssemos conversar com ela nos sonhos dela, não precisaríamos mais nos preocupar em encontrar Mogidin em Tel Aeranriod. Então você acha que é fácil aprender? Perguntou Ninaeve seca. Se é assim, por que ela ainda não nos ensinou? Por que não fez isso antes? Mas não estava sendo sincera. Era ela quem estava preocupada com Mogidin. Elaine sabia que a mulher era perigosa, mas era como saber que uma víbora era perigosa. Elaine sabia, mas Ninaeve já tinha sido picada. E ser capaz de se comunicar sem entrar no mundo dos sonhos seria valioso, independentemente de evitar ou não Mogidin. Em todo caso, Elaine ainda não estava prestando atenção no que Ninaeve dizia. Fico me perguntando por que ela insistiu tanto para que não falássemos para ninguém. Não faz sentido. Ela mordeu o lábio inferior. Há outra razão para falarmos com ela assim que pudermos. Na época, não significou nada para mim, mas na última vez em que Egwene falou comigo, sumiu no meio de uma frase. O que lembrei agora foi que, antes de sumir, ela de repente pareceu surpresa e assustada. Ninaeve respirou fundo e apertou a barriga com as duas mãos, em um esforço inútil de aplacar palpitações súbitas. Mas conseguiu manter a voz equilibrada. Mogidin? Luz.
Você é mesmo otimista, não? Não. Se Mogedin pudesse aparecer em nossos sonhos, acho que a esta altura já saberíamos. Elaine sentiu um pequeno calafrio. Tinha certa ideia, sim, de como Mogedin era perigosa. Seja como for, não foi esse tipo de olhar. Ela estava assustada, mas não tanto. Então talvez não estivesse em perigo. Talvez. Obrigando-se a manter as mãos relaxadas, Ninaev comprimiu os lábios de um jeito irritado. Só não tinha certeza de quem era o alvo dessa irritação. Guardar o anel, tirando-o de vista, exceto para os encontros com Egwene, tinha sido uma boa ideia. Tinha sim. Qualquer aventura no mundo dos sonhos poderia tê-las feito dar de cara com Mogedin, e ficar longe dela era mais que apenas uma boa ideia. Ninaev superada. O pensamento a irritava, e mais ainda a cada vez que ressurgia, mas era pura verdade. Agora, porém, havia uma chance de que Egwene estivesse precisando de ajuda. Uma chance pequena. Estar devidamente temerosa de Mogedin não a fazia subestimar a possibilidade. E podia ser que Rand tivesse um dos abandonados em seu encalço, assim como Mogedin estava atrás dela e de Elaine. O que Egwene relatara, tanto de Caerhien quanto das montanhas, sugerira que ele desafiara Rand a uma briga. Não que Ninaev pensasse que podia fazer algo a respeito. Já Egwene... Às vezes, Ninaev tinha a impressão de que se esquecera do motivo que a fez sair de Dois Rios para começo de conversa. Proteger os jovens de sua aldeia que haviam sido capturados pelas teias das Aes Sedai. Não muitos mais jovens do que ela própria, só uns poucos anos. Mas a diferença de idade parecia maior quando se era a sabedoria da aldeia. Claro que o círculo das mulheres de Campo de Aemond, àquela altura, com certeza, já escolhera outra sabedoria, mas isso não tornava a aldeia e a população menos sua. No fundo de seu coração, pensava que aquilo não a tornava nem menos sabedoria. De algum modo, porém, proteger Rand, Egwene, Mat e Perrin das Aes Sedai, se transformar em ajudá-los a sobreviver. E, por fim, sem que ela nem percebesse quando ou como, até aquele objetivo for engolfado por outras necessidades. Entrar para a Torre Branca para aprender a melhor forma de derrubar Moiraine tinha se tornado um desejo ardente de aprender a curar. Até seu ódio pela intromissão das Aes Sedai na vida das pessoas passara a coexistir com seu desejo de se tornar uma delas. Não que realmente quisesse isso, mas era a única maneira de aprender o que desejava. Tudo se tornara tão emaranhado quanto as teias das Aes Sedai, com ela no meio, e Ninaev não sabia como escapar. Eu ainda sou a mesma e vou ajudá-los o quanto puder. Hoje à noite, disse ela em voz alta, eu vou usar o anel. Sentou-se na cama e começou a puxar as meias. Uma lã grossa estava longe de ser confortável naquele calor, mas ao menos parte dela estaria vestida decentemente. Meias robustas e sapatos robustos. Birgit usava sandálias brocadas e meias de seda fina que pareciam bem fresquinhas. Ninaev tratou de suprimir com firmeza aquele pensamento. Só para ver se Egwene está na pedra. Se não estiver, eu volto e não usamos mais o anel até o próximo encontro marcado. Elaine a observava com um olhar impassível que a fez puxar as meias com incômodo cada vez maior. A mulher não dizia uma palavra, mas a inexpressividade em seus olhos sugeria que Ninaev podia estar mentindo. Pelo menos foi como Ninaev interpretou. Provavelmente porque ela considerou mesmo a ideia. Seria bem fácil garantir que o anel não estivesse encostando em sua pele quando fosse dormir. Não havia motivo para acreditar que Egwene estaria esperando no coração da pedra naquela noite. Ninaev não planejara mentir. O pensamento surgira de maneira espontânea, mas a ideia surgiu e tornou difícil olhar Elaine nos olhos. E daí que estava com medo de Mogedin? Fazia todo sentido, mesmo que admitir isso deixasse um gosto ruim na boca.
Vou fazer o que for preciso. Ninaeve reprimiu a sensação do estômago embrulhado. Quando a camisola lhe cobriu as meias, já estava ansiosa para trajar o vestido azul e sair para o dia quente, só para escapar dos olhos de Elaine. A filha herdeira estava terminando de ajudá-la com as fileiras de botõezinhos nas costas do vestido e resmungando que ninguém a ajudara como se alguém precisasse de ajuda para vestir calças. Quando a porta do carroção se escancarou, deixando entrar uma lufada de ar quente. Sobressaltada, Ninaeve deu um salto e cobriu o busto com as duas mãos, sem nem parar para pensar. Quando Birgit surgiu, e não Valan Luca, ela tentou fingir que só estava ajustando o decote. Alisando um vestido azul idêntico de seda brilhante, a mulher mais alta puxou a espessa trança negra por sobre o ombro, desnudo, com um sorriso satisfeito. Se você quer chamar a atenção, não precisa ficar se mexendo assim. É óbvio demais. Basta respirar fundo. Ela fez uma demonstração e então gargalhou ao ver a expressão séria de Ninaeve. Ninaeve se esforçou para controlar seu temperamento, embora não soubesse bem o motivo para fazer isso. Mal acreditava que se sentira culpada pelo que acontecera. Guy Dalken devia estar contente de ficar longe daquela mulher. E Birch agora arrumava o cabelo do jeito que queria. Não que aquilo tivesse a ver com qualquer coisa. Eu conheci uma pessoa igual a você em Dois Rios, Maerion. Kali conhecia os guardas de todos os mercadores pelo primeiro nome, e com certeza não guardava segredos de nenhum deles. O sorriso de Birch diminuiu. E eu certa vez conheci uma mulher igual a você, Matena. Matena também olhava para os homens com o nariz empinado e chegou até a mandar executar um pobre sujeito que deu de cara com ela por acaso, enquanto estava nadando nua. Nunca tinha beijado ninguém, até que Zeres lhe roubou um beijo. Parecia até que ela tinha acabado de descobrir a existência dos homens. Ficou tão enfeitiçada que Zeres precisou ir morar nas montanhas para fugir. Cuidado com o primeiro homem que a beijar. Mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo. Pobre lá. Com os punhos cerrados, Ninaeve deu um passo em frente em direção à mulher. Ou tentou. Elaine se meteu entre as duas, as mãos erguidas. Vocês duas tratem de parar com isso, advertiu ela, encarando as duas com o mesmo jeito altivo. Line sempre disse: esperar transformar os homens em urso dentro de um celeiro e as mulheres em gatos dentro de uma saca. Mas agora vocês vão parar de se engalfinhar. Não vou mais tolerar isso. Para a surpresa de Ninaeve, Birgit enrubesceu e balbuciou um pedido amargurado de desculpas. Para Elaine, claro, mas foi uma surpresa mesmo assim. Birgit tinha escolhido ficar por perto de Elaine. Não havia por que se esconder. Mas, depois de 3 dias, o calor parecia estar lhe afetando tanto quanto vinha afetando a jovem. Por sua vez, Ninaeve lançou à filha herdeira seu olhar mais gélido. Mantivera seu temperamento sob controle durante aquela espera, confinadas juntas. Mantivera mesmo. Mas Elaine não tinha autoridade moral nenhuma para dizer nada. Agora, continuou Elaine no mesmo tom de voz ácido, você tinha algum motivo para entrar feito um touro ou simplesmente se esqueceu de como se bate em uma porta? Ninaeve abriu a boca para fazer um comentário sobre gatos, apenas um lembrete, mas Birgit se antecipou, a voz ainda mais tensa. Tom e Juilin voltaram da cidade. Voltaram? Exclamou Ninaeve, e Birgit a encarou antes de se voltar para Elaine. Você não mandou eles irem até lá? Não, retrucou Elaine emburrada. A garota marchou porta fora, Birgit em seus calcanhares, antes que Ninaeve pudesse dizer uma única palavra. Não havia o que fazer a não ser acompanhá-las, resmungando sozinha. Era melhor Elaine não ter começado a achar que estava no comando. Ninaeve ainda não a perdoara por ter contado tanto aos homens. O calor seco parecia ainda pior do lado de fora, pois o sol batia insistentemente na parede de lona que circundava o conjunto itinerante.
O suor brotou em sua testa antes que ela chegasse ao pé da escada, mas, desta vez, não fez cara feia. Os homens estavam sentados em banquinhos de 3 pernas ao lado da fogueira, os cabelos desgrenhados e os casacos com aspecto de quem rolara na sujeira. Um filete vermelho escorria por baixo de um pano que Tom apertava contra o escalpo, descendo por uma mancha de sangue seco em forma de leque que lhe cobria a bochecha e manchava o bigode branco. Um inchaço roxo do tamanho de um ovo de galinha destacava-se no olho de Juirim, que segurava o cajado de maneira clara da grossura de um polegar com a mão envolta de qualquer jeito em uma bandagem ensanguentada. Aquele ridículo chapéu cônico repousando em sua nuca dava a impressão de ter sido pisoteado. A julgar pelo barulho na linterna das paredes de lona, os tratadores de cavalos já estavam limpando as jaulas, e com certeza Serandin estava com seus Reddit. Nenhum dos homens se aproximava deles. Mas, comparativamente, ainda havia pouca movimentação em meio aos carroções. Petra fumava seu cachimbo de piteira comprida enquanto ajudava Clarine a preparar o café da manhã. 2 dos chavanas examinavam algum equipamento, junto com Muelin, a contorcionista, ao passo que os outros 2 conversavam com 2 das 6 acrobatas que Luca contratara do espetáculo de Cília Serano. Elas afirmavam ser as irmãs Murasaka, apesar de serem ainda mais diferentes em aparência e cor de pele do que os chavanas. Uma delas, parecendo tranquila em um robe de seda colorido, perto de Brug e Tairik, tinha olhos azuis e cabelo quase branco. A outra tinha a pele tão escura quanto os olhos. Todos os demais já trajavam a indumentária para a primeira apresentação do dia. Os homens com o peito nu e calças coloridas. Moelin de vermelho fino e transparente e um colete bem justo combinando. Clarine com paetês verdes de gola alta. Tom e Julinha atraíam alguns olhares, mas, felizmente, ninguém achou necessário vir perguntar como estavam. Talvez fosse pelo modo abatido como estavam sentados, os ombros curvados e os olhos fitando o chão. Sem dúvida, ambos sabiam que estavam prestes a ouvir uma bronca que lhes deixaria com o couro ardido. Ninaeve certamente tinha essa intenção. Elaine, no entanto, ofegou aos vê-los e saiu correndo para se ajoelhar ao lado de Tom, toda a raiva de momentos antes desaparecendo. O que aconteceu? Ah, Tom, sua cabeça. Deve estar doendo tanto. Isso está além das minhas habilidades. Ninaeve vai levar vocês lá para dentro para cuidar disto. Tom, você está velho demais para ficar se metendo em brigas. Indignado, ele a ignorou da melhor maneira que pôde enquanto o mantinha com pressa no lugar. Deixe para lá, criança. Já fiquei pior que isto caindo da cama. Esqueça. Ninaeve não curaria ninguém, apesar de estar com raiva suficiente. Ela se plantou à frente de Juirim, as mãos na cintura, e um olhar de não banque um espertinho e responda logo no rosto. O que você pretendia ao sair de fininho sem me dizer nada? Também serviu para começar a mostrar para Elaine quem estava no comando. Se em vez de ficar com este olho roxo aí, você acabasse com a goela decepada, como iríamos saber o que tinha acontecido? Não havia motivo para saírem assim. Nenhum. Já tem gente tratando de encontrar o navio. Juilin ergueu os olhos para ela e puxou o chapéu para cobrir a testa. Tem gente se tratando, é? Foi por isso que vocês começaram a andar por aí feito... Ele se interrompeu quando Tom gemeu alto e cambaleou. Assim que o velho menestrel acalmou a preocupação de Elaine, dizendo que fora só uma pontada momentânea e que ele estava bem o suficiente para ir a um baile, e depois lançou um olhar significativo para Juilin, esperando que as mulheres não percebessem. Ninaeve tornou a mirar ameaçadoramente o taireno de pele escura para descobrir o que ele pensava sobre elas estarem andando por aí. Nossa. Ainda bem que nós fomos, disse ele, em vez disso, com a voz tensa. Samara está parecendo um cardume de luxos em torno de um pedaço de carne crua. Há quadrilhas em todas as ruas caçando amigos das trevas, ou qualquer pessoa que não esteja disposta a saudar o profeta com a única voz verdadeira
como a única voz verdadeira do dragão renascido. Começou há mais ou menos 3 horas, perto do rio. Começou Tom, deixando escapar um suspiro quando Elaine limpou seu rosto com um pano úmido. Parecia ignorar os resmungos da garota, o que deve ter exigido certo esforço, já que Ninaeve entendeu com clareza, seu velho tolo, e você precisa de alguém para cuidar de você antes que acabe morrendo. Entre outras coisas, em um tom de voz que eram tão exasperados quanto afetuoso. Como começou, eu já não sei. Ouvi culparem as Aes Sedai, os Mantos Brancos, os Trollocs, todos menos Sean Shan, que só não levavam a culpa porque ninguém sabe que existe. Ele se encolheu quando Elaine pressionou o pano. Na última hora, estávamos ocupados demais tentando dar o fora dali para descobrir muita coisa. Há incêndios, completou Bridget. Petra e sua esposa viram-no apontando e levantaram-se, apreensivos, para olhar. 2 nuvens escuras de fumaça erguiam-se acima da parede de lona, na direção da cidade. Juilin se pôs de pé e encarou Ninaeve com um olhar severo. É hora de ir. Talvez a gente se destaque o suficiente para Mogdin nos encontrar, mas eu duvido. Há gente fugindo para todas as direções possíveis. Daqui a 2 horas não vão ser só incêndios, vão ser 50. E evitar Mogdin não vai adiantar muito se uma das quadrilhas acabar fazendo picadinho de nós. Assim que acabarem de destruir tudo que puder ser destruído na cidade, virão atrás dos espetáculos. Não fale esse nome, advertiu Ninaeve com rispidez, dirigindo a Elaine uma cara feia que a garota não viu. Permitir que homens soubessem demais era sempre um erro. O problema era que ele estava certo. Mas permitir que um homem soubesse disso rápido demais também era um erro. Vou considerar sua sugestão, Juilin. Eu detestaria fugir sem motivo e depois ficar sabendo que o navio apareceu assim que nós fomos embora. Ele olhou para Ninaeve como se ela tivesse enlouquecido, e Tom balançou a cabeça, apesar de Elaine ainda estar segurando-a para limpar o sangue. Então um vulto abriu caminho em meio aos carroções e animou Ninaeve. Talvez já tenha chegado. O tapa-olho pintado e o rosto cheio de cicatrizes de Uno, além do coque da espada às costas, atraíram meneios casuais de Petra e dos Chavanas, e Moelin estremeceu. Ele fizera todas as visitas noturnas pessoalmente, ainda que não tivesse nada a reportar. Sua presença naquele momento tinha de significar alguma notícia. Como de costume, Uno sorriu para Bridget assim que a viu, e seu único olho desceu ostensivamente para o busto exposto dela. E, como de costume, Bridget lhe devolveu o sorriso e lhe lançou um olhar lento de cima a baixo. Desta vez, no entanto, Ninaeve não se importou com quão repreensivelmente os dois se comportaram. Algum navio? O sorriso de Uno sumiu. Tem um navio, anunciou ele emburrado. Isso se eu conseguir levar vocês inteiros até lá. Estamos bem informados sobre os motins. Tenho certeza de que 15 Shenaranos são capazes de nos conduzir em segurança. Vocês sabem sobre os motins? Resmungou ele, fitando Tom e Juilin. Mas sabem que o pessoal de Mazema está lutando contra os mantos brancos nas ruas? Sabem que ele ordenou que seu pessoal tome a Madícia com fogo e espadas? Milhares deles já cruzaram o mal... Já cruzaram o rio. Pode até ser, respondeu Ninaeve com firmeza. Mas eu espero que você faça o que disse que faria. Você prometeu me obedecer, lembra? Ela deu uma leve ênfase à palavra e lançou a Elaine um olhar significativo. Fingindo não ver, a mulher ficou de pé, o pano ensanguentado na mão, e direcionou sua atenção a Uno. Sempre me disseram que os Shenaranos estão entre os soldados mais corajosos do mundo. A navalha afiada que havia em sua voz de repente se transformara em seda e mel. Ouvi muitas histórias sobre a bravura Shenarana quando era criança. Ela repousava uma das mãos no ombro de Tom, mas tinha os olhos fixos em Uno.
Ainda me lembro delas. Espero lembrar para sempre. Birgit se aproximou e começou a massagear a nuca de Uno enquanto o encarava. Aquele olho vermelho fulminante no tapa-olho não parecia incomodá-la nem um pouco. 3.000 anos vigiando a praga, disse ela gentilmente. Gentilmente. Fazia 2 dias desde que falara com Ninaeve daquele jeito. 3.000 anos, nunca recuando sem pagar com 10 vezes mais sangue. Isso pode até não ser Encara ou o Passo Sorali, mas eu sei o que vocês vão fazer. O que você fez? Rosnou ele. Leu todas as malditas histórias das terras da fronteira, cacete? De imediato, ele se contraiu e deu uma olhada para Ninaeve, que declarara a Uno que esperava dele uma linguagem absolutamente moderada. Ele não encarara aquilo muito bem, mas não havia outra maneira de evitar deslizes, e Birgit não deveria fazer cara feia para ela. Vocês conseguem falar com elas? Indagou ele, olhando para Tom e Juirim. Elas são umas tolas de tentarem isso. Juirim ergueu as mãos e Tom soltou uma sonora gargalhada. Você já conheceu alguma mulher que ouvia a voz da razão quando não queria? Retrucou o menestrel. Ele deixou escapar um grunhido quando Elaine tirou a compressa e começou a esfregar seu escalpo rachado, com talvez um pouco mais de força do que era estritamente necessário. Uno balançou a cabeça. Bem, se é para ser enganado, vou ser enganado. Mas ouçam bem o que eu digo. O pessoal de Mazema descobriu um navio, chamado Cobra do Rio ou algo assim, menos de 1 hora depois que ele atracou, mas os mantos brancos o capturaram. Foi isso que desencadeou essas briguinhas. A má notícia é que os mantos brancos ainda têm o controle das docas. A pior é que Mazema pode ter se esquecido do navio. Fui conversar com ele, e Mazema não quer nem ouvir falar no assunto. Só sabe falar em enforcar mantos brancos e fazer a Madícia se ajoelhar diante do Lorde Dragão, nem que seja preciso atear fogo em todo o território. Só que ele não se deu ao trabalho de contar para todo o pessoal dele. Teve confrontos perto do rio e pode ainda estar tendo. Passar com vocês por todos os motins já vai ser bem difícil, mas se houver uma batalha nas docas, não posso prometer nada. E como eu vou enfiar vocês em um navio que está nas mãos dos mantos brancos, é uma coisa que eu não sei nem por onde começar. Deixando escapar um longo suspiro, ele esfregou o suor na testa com o dorso da mão cheio de cicatrizes. O esforço por ter falado tanto tempo sem proferir nenhum palavrão estava estampado em seu rosto. Ninaeve poderia ter se compadecido do linguajar dele, caso não estivesse chocada demais para abrir a boca. Só podia ser coincidência. Luz. Eu disse que toparia qualquer coisa por um navio, mas isso não. Isso não. Ela não sabia por que Elaine e Birgit a encaravam com semblante tão inexpressivos. Ambas sabiam tanto quanto ela, e nenhuma das duas sugerira aquela possibilidade. Os 3 homens trocaram olhares sérios, obviamente conscientes de que algo estava acontecendo, e também, obviamente, sem saber do que se tratava, graças à luz. Era muito melhor quando não sabiam de tudo, mas só podia ser coincidência. Por um lado, Ninaeve ficou mais do que feliz de concentrar sua atenção em outro homem que abria caminho em meio aos carroções. Era uma justificativa para tirar os olhos de Elaine e Birgit. Por outro lado, Vergalad fez seu estômago ir parar nos pés. O homem trajava roupas marrons simples e um chapéu liso de veludo, em vez do manto branco e armadura polida, mas sua espada ainda repousava à cintura. Ele ainda não estivera nos carroções, e o efeito daquele rosto foi dramático. Moirim deu um passo involuntário na direção dele, e as 2 acrobatas esbeltas se inclinaram para a frente boquiabertas. Os chavanas foram rotundamente esquecidos e fizeram cara feia. Mesmo Clarine ajeitou o vestido ao vê-lo passar, mas só até Petra tirar o cachimbo da boca e fazer um comentário. Então, gargalhando, ela foi até onde ele estava sentado
e aconchegou o rosto do homem em seu busto avantajado. Seus olhos, porém, ainda acompanhavam Galad por cima da cabeça do marido. Ninaeve não estava com humor para se deixar afetar por um rosto bonito. Sua respiração mal se acelerou. Foi você, não foi? Questionou ela antes mesmo que ele a alcançasse. Você capturou o cobra do rio, não foi? Por quê? Serpente do rio, corrigiu ele, encarando-a com um olhar incrédulo. Você mesmo me pediu para eu lhe garantir passagem. Eu não pedi para você começar uma briga. Briga? Intrometeu-se Elaine. Uma guerra, uma invasão, e tudo por causa desse navio. Eu dei minha palavra para Ninaeve, irmã, respondeu Galad calmamente. Minha maior obrigação é ver você a caminho de Caemlyn em segurança. E Ninaeve, claro. Os filhos teriam que lutar contra esse profeta mais cedo ou mais tarde. Você não podia simplesmente ter avisado que o navio estava aqui? Indagou Ninaeve com enfado. O homem e suas palavras. Tudo muito admirável, às vezes, mas ela devia ter dado ouvidos quando Elaine disse que ele fazia o que entendia como certo, sem se importar com quem se ferisse. Não sei por que o profeta queria o navio, mas duvido que fosse para que vocês pudessem seguir rio abaixo. Ninaeve vacilou. Além do mais, paguei a passagem de vocês para o capitão quando ele ainda estava desembarcando a carga. Uma hora depois, um dos dois homens que eu deixei lá para garantir que ele não fosse embora sem vocês veio me dizer que o outro estava morto e que o profeta havia tomado o navio. Não entendo por que vocês estão tão aborrecidas. Queriam um navio, precisavam de um navio, e eu consegui um. Com o senho franzido, Galad falou com tom juirim. Qual é o problema delas? Por que ficam se entreolhando? Mulheres, respondeu Juirim simplesmente, levando de Birgit uma bofetada na nuca pela inconveniência. Ele a encarou com raiva. A picada das mutucas é terrível, sorriu ela, transformando a raiva de Juirim em incerteza enquanto ele rearrumava o chapéu. Podemos passar o dia inteiro aqui discutindo o que é certo e o que é errado, opinou um tom seco. Ou podemos embarcar nesse navio. A passagem já foi paga e não há como recuperar o dinheiro. Ninaeve tornou a vacilar. Não importava o que ele quisera dizer com aquilo. Ela entendera do próprio jeito. Podemos ter problemas para chegar ao rio, afirmou Galad. Vesti estas roupas porque os filhos não são populares em Samara no momento. Mas as quadrilhas podem atacar qualquer um. Ele olhou desconfiado para Tom, com o cabelo e o bigode brancos, e para Juirim com um pouco menos de suspeita. Mesmo desgrenhado, o taireno era forte o bastante para fincar estacas. E então se voltou para Uno. Onde está seu amigo? Outra espada pode ser útil até nos juntarmos aos meus homens. Uno abriu um sorriso vilanesco. Estava claro que eles se gostavam ainda menos agora do que no primeiro encontro. Está por aqui, e talvez mais um ou dois. Vou mandá-los para o navio, caso seus mantos brancos consigam mantê-lo. Ou, caso não consigam. Elaine abriu a boca, mas Ninaeve foi mais rápida em tomar a palavra. Vocês dois, já chega. Elaine teria voltado a tentar usar palavras melosas. Poderia ter funcionado, mas Ninaeve queria soltar a língua. Por alguma coisa, qualquer coisa. Precisamos ir rápido. Ao lançar dois malucos em direção ao mesmo alvo, deveria ter considerado o que poderia acontecer caso os dois chegassem ao mesmo tempo. Uno, junte o restante de seus homens o mais rápido possível. O homem tentou dizer que todos já estavam aguardando do outro lado do conjunto itinerante, mas ela prosseguiu. Eles eram malucos, ambos. Todos os homens eram. Galad, você... Acordem e se levantem. O grito de Luca cortou as palavras dela quando o homem surgiu trotando em meus carroções, mancando e com um machucado cobrindo a lateral do rosto. A capa escarlate estava suja e rasgada. Parecia que Tom e Juirim não tinham sido os únicos a entrar na cidade. Brugg, vá dizer aos tratadores de cavalos para amarrarem as parelhas.
Vamos ter que abandonar a lona. Ele fez uma careta ao dizer isso. E eu pretendo estar na estrada em menos de uma hora. Andaia, Kuan, chame suas irmãs. Acorde todos os que ainda tiverem dormido. E se estiverem se lavando, digam para vestirem roupas sujas ou virem nus. Rápido, a menos que queiram proclamar ao profeta e marchar até a Madícia. Shin Yakima já foi decapitado, assim como metade dos artistas dele. E Cilia Serano e uma dúzia dos dela foram açoitados por terem sido lentos demais. Mexam-se! Naquele instante, todos, exceto os que estavam em torno do carroção de Ninaeve, se apressaram. O coxar de Luca diminuiu conforme ele se aproximou, os olhos em Galad cautelosos. E em Uno, aliás, embora já tivesse visto o caolho em duas outras ocasiões. Ai, cansaço tá pegando. Nana, eu quero falar com você, anunciou com a voz tranquila. Nós. Não iremos com você, mestre Luca, informou ela. A sós, insistiu ele, tomando-a pelo braço e puxando-a para longe. Ninaeve olhou para trás para dizer aos demais para não interferirem, mas logo descobriu que não era necessário. Elaine e Birch seguiam apressadas em direção à parede de lona que circundava o conjunto itinerante. E, apesar de olharem de relance para ela e para Luca, os 4 homens estavam absortos em uma conversa. Ela bufou alto. Belos homens aqueles, que viam uma mulher ser maltratada e não moviam um dedo. Ninaeve sacudiu o braço para soltá-lo e foi andando a passos largos ao lado de Luca, as saias de seda farfalhando. Suponho que você queira o dinheiro, agora que estamos indo. Bem, é justo que você o tenha. Marcos de ouro. Embora eu ache que devesse dar um desconto pelo carroção e pelos cavalos que estamos deixando. E por nossa contribuição. Nós, com certeza, incrementamos seus números de clientes. Morelin e Juilin andando lá no alto, eu com as flechas. Tom. Você acha que eu quero ouro, mulher? Questionou ele, investindo contra ela. Se eu quisesse, já teria pedido desde o dia em que atravessamos o rio. Eu pedi? Você alguma vez se perguntou por que não? A contragosto, ela deu um passo para trás e cruzou os braços, séria, e imediatamente desejou não tê-lo feito. A postura mais do que enfatizava seu decote. Foi a teimosia que manteve seus braços onde estavam. Ninaeve não iria deixá-lo pensar que estava constrangida, principalmente porque estava. Mas, para sua surpresa, os olhos de Luca permaneceram nos dela. Talvez estivesse doente. O homem nunca deixara de cravar os olhos em seu decote antes. E se Valan Luca não estava interessado em seus seios, nem em ouro. Se não é por causa do ouro, então por que quer conversar comigo? Enquanto eu voltava da cidade, explicou ele hesitante, seguindo-a. Fiquei pensando que agora você finalmente iria embora. De novo, Ninaeve se recusou a recuar, mesmo quando Luca ficou diante dela e a encarou fixamente. Pelo menos ele ainda estava olhando para seu rosto. Não sei do que você está fugindo, Nana. Às vezes quase acredito na sua história. Moririm com certeza tem um quê de nobreza, pelo menos. Mas você nunca foi criada de uma leite. Nesses últimos dias, parte de mim ficou esperando encontrar vocês rolando no chão e arrancando os cabelos uma da outra. E talvez com uma Aerion no meio. Ele deve ter notado algo no rosto dela, porque tratou de pigarrear e prosseguir mais do que depressa. A questão é que eu posso arranjar outra pessoa em quem Maerion atire. Você grita mesmo tão bonito que qualquer um pensaria que está mesmo aterrorizada, mas... Ele tornou a pigarrear ainda mais nervoso e recuou. O que estou tentando dizer é que eu quero que você fique. Existe um mundo enorme aí fora, milhares de cidadezinhas à espera de um espetáculo como o meu. E o que quer que esteja perseguindo você nunca vai encontrá-lo se estiver comigo. Um pessoal de Acma e umas outras pessoas de Sicília, que não foram expulsas para o outro lado do rio, estão se juntando a mim. O espetáculo de Valan Luca vai ser maior que o mundo já viu. Ficar? Por que eu ficaria? Eu lhe disse desde o início que nós só queríamos chegar em Gjaldan e nada mudou. Por quê? Ora, para ser a mãe dos meus filhos, é claro.
Ele segurou uma das mãos dela. Nana, seus olhos me sugam a alma, seus lábios inflamam meu coração, seus ombros fazem meu pulso acelerar, Ela o interrompeu, afobada. Você quer se casar comigo? Perguntou Nina Eve, incrédula. Casar? Ele pareceu atônito. Bem, quero. Claro que quero. Sua voz tornou a soar grave, e Luca pressionou os dedos de Nina Eve contra os lábios. Vamos nos casar na primeira cidade que pudermos. Nunca pedi nenhuma outra mulher em casamento. Eu acredito, respondeu ela em um sussurro. Nina Eve fez certo esforço para soltar a mão. Fico sensibilizada com a honra, mestre Luca, mas... Valan, Nana. Valan. Mas sou obrigada a declinar. Estou prometida para outra pessoa. Bem, de certo modo, ela estava. Lã Mandrágora até podia pensar que seu anel era só um presente, mas ela o via de outra maneira. E estou indo. Eu deveria amarrá-la e levá-la comigo. A sujeira e os rasgões estragaram um pouco o florir extravagante da capa quando ele endireitou a postura. Com o tempo, você se esqueceria desse sujeito. Se quiser tentar, eu mando o Uno lhe dar uma surra que vai fazer você ter preferido ser fatiado feito linguiça. Aquilo não serviu muito para desanimá-lo. Nina investiu contra o peito dele com o dedo em riste. Você não me conhece, Valan Luca. Não sabe nada a meu respeito. Meus inimigos, esses que você desconsidera com tanta facilidade, fariam você arrancar a pele fora e dançar só com os ossos, e ainda ficaria grato se fosse só isso que eles fizessem. Agora eu preciso ir. Não tenho tempo para ficar ouvindo suas asneiras. Não diga mais nada. Minha decisão está tomada e não vou mudar de ideia, então pode parar de tagarelar. Lucas soltou um suspiro profundo. Você é a única mulher para mim, Nana. Deixe os outros homens ficarem com essas dramáticas chatas e seus suspiros tímidos. Um homem saberia que tem que caminhar sobre fogo e domar uma leoa com as próprias mãos para se aproximar de você. Todo dia uma aventura e toda noite. O sorriso que ele abriu quase lhe rendeu uma bofetada no pé do ouvido. Vou encontrá-la de novo, Nana, e você vai me escolher. Eu sinto isso bem aqui. Batendo no peito de um jeito teatral, ele girou a capa de modo ainda mais pretensioso. E você sabe disso, e você também sabe disso, minha caríssima Nana. Aí no seu coração, você sabe. Nina Eve não sabia se balançava a cabeça ou se ficava boquiaberta. Homens eram loucos, todos eles. Luca insistiu em escoltá-la de volta ao carroção de braços dados, como se estivesse em um baile. Caminhando a passos largos em meio ao alvoroço de tratadores de cavalos, correndo para engatar as parelhas, e o estrépito de homens gritando, cavalos relinchando, ursos grunhindo e leopardos rugindo, Elaine se viu resmungando sozinha de um jeito que fazia frente a qualquer dos animais. Nina Eve não tinha moral para falar sobre ela exibir as pernas. Elaine havia reparado em como ela se impertigara com a chegada de Valan Luca, e como respirara fundo. Tinha feito o mesmo com Galad, aliás. Não era que ela gostasse de usar aquelas calças. Eram confortáveis, verdade, e mais frescas que as saias. Agora entendia por que Min preferia usar roupas masculinas. Quase. Precisava superar a sensação de que o casaco era, na verdade, um vestido que mal cobria o quadril. Até então, conseguira. Não que pretendesse contar isso a Nina Eve, com aquela língua ferina dela. A mulher deveria ter se dado conta de que Galad ignoraria o custo de manter sua promessa. E Elaine a alertara várias vezes a respeito dele. E envolver o profeta? Nina Eve simplesmente agira sem pensar. Você falou alguma coisa? Perguntou Birgit. Ela erguera a saia com um braço para acompanhar seu passo, desnudando sem a menor vergonha as pernas com as sandálias azuis brocadas até bem acima dos joelhos,
e aquelas meias transparentes de seda não escondiam tanto quanto calças. Elaine ficou imóvel. O que você acha das minhas roupas? Proporciono liberdade de movimento, opinou a outra mulher com sensatez. Elaine aqueceu. Claro que é bom que seu traseiro não seja muito grande, apertadas como são. Voltando a caminhar furiosamente, Elaine puxou o casaco para baixo com movimentos firmes. A língua de Dinaev não era tão ferina quanto a de Birgit. Ela realmente deveria ter exigido algum juramento de obediência, ou pelo menos de alguma demonstração adequada de respeito. Teria que se lembrar disso quando chegasse a hora de criar um elo com Rand. Quando Birgit a alcançou, exibindo uma expressão amarga, como se ela estivesse sendo levada ao limite, nenhuma das duas falou nada. Trajando paetês verdes, a Seanchan de cabelos claros usava o aguilhão para guiar um imenso macho Zeredite que empurrava com a cabeça o pesado carroção que abrigava a jaula do leão de juba negra. Um tratador de cavalos com um colete de couro surrado segurava a lingueta do carroção, guiando o veículo até onde seus cavalos podiam ser atados com mais facilidade. O leão andava de um lado para outro, açoitando o ar com a cauda e, de vez em quando, soltava um grunhido rouco, como o ensaio de um rugido. Serandim, chamou Elaine. Preciso falar com você. Só um instante, Morelin. Concentrada como estava no animal cinzento com grandes presas, seu jeito apressado e embolado de falar a tornou quase ininteligível. Agora, Serandim. Nossa. Agora, Serandim, nosso tempo é curto. Contudo, a mulher só mandou o Zeredite parar e se virou quando o tratador de cavalos gritou que o carroção estava na posição. Então, sem muita paciência, disse: O que você quer, Moreninho? Ainda tenho muito que fazer e queria me trocar. Este vestido não é bom para viajar. O animal aguardava pacientemente de pé atrás dela. Elaine apertou os lábios. Nós vamos embora, Serandim. Eu sei, os motins. Não deviam permitir esse tipo de coisa. Se esse profeta pensa em nos fazer mal, vai descobrir do que Mer e Sanit são capazes. Ela se virou para coçar o ombro de Mer com um aguilhão, e o bicho tocou o ombro dela com um focinho comprido. Uma tromba, como o Serandim chamava. Há quem prefira lopar ou grome para as batalhas, mas heredite quando se sabe usá-los. Fique quieta e escute, advertiu Elaine com firmeza. Manter a dignidade exigiu esforço com a Seanchan sendo tão obtusa e com Birgit de pé ao seu lado de braços cruzados. Elaine tinha certeza de que Birgit só estava esperando para fazer algum comentário cortante. Não estou falando do espetáculo. Estou falando de mim, de Nana e de você. Vamos embarcar em um navio agora de manhã. Em poucas horas estaremos para sempre fora do alcance do profeta. Serandim balançou a cabeça devagar. Poucos veículos fluviais são capazes de carregar Zeredite, Morenin. Mesmo que você tenha encontrado um que consiga, o que eles fariam? O que eu faria? Acho que não sou capaz de ganhar sozinha tanto quanto ganho com o mestre Luca, nem mesmo com você andando nas alturas e Maerion atirando com seu arco. E suponho que Tom iria fazer malabarismo. Não, é melhor continuarmos no espetáculo. Os Zeredite vão ter que ser deixados para trás, admitiu Elaine. Mas tenho certeza de que mestre Luca vai cuidar deles. Não vamos mais nos apresentar, Serandim. Não há mais necessidade disso. Aonde estou indo, tem muita gente que gostaria de aprender sobre... Ela estava ciente do tratador de cavalos, um sujeito magrelo, dono de um destoante nariz bulboso, que estava perto o bastante para ouvir. Sobre o lugar de onde você veio. Muito mais do que você já nos contou. Não só ouvir. O tratador as olhava cheio de malícia, alternando entre o busto de Birgit e as pernas dela. Elaine o encarou até seu sorriso insolente murchar e ele retomar os afazeres sem demora. Serandim estava balançando a cabeça novamente. Vou deixar Mer, Sanit e Nerin para serem cuidados por homens que têm medo de chegar perto deles?
Não, Morelim. Vamos ficar com o mestre Luca. Você também. É bem melhor. Lembra de como estava toda enlameada no dia em que chegou? Não quero acabar daquele jeito de novo. Elaine respirou fundo e se aproximou da mulher. Ninguém além de Birgit estava perto bastante para escutar, mas ela não queria correr riscos tolos. Serandin, meu nome verdadeiro é Elaine da casa Trakand, filha herdeira de Andor. Um dia seria a rainha de Andor. Com base no comportamento da mulher no primeiro dia, e mais ainda no que ela lhes dissera sobre o Xian Shan, aquilo deveria ter bastado para amainar qualquer resistência. Em vez disso, Serandin a encarou nos olhos. Você afirmou ser uma lady no dia em que chegou, mas... A mulher fez um biquinho e olhou para as calças de Elaine. Você é muito boa andando nas alturas, Morerim. Com treino, poderia ficar boa o suficiente para um dia se apresentar para a Imperatriz. Cada um tem seu lugar e devemos ficar em nossos lugares. Por um momento, Elaine abriu e fechou a boca sem emitir nenhum som. Serandin não acreditava nela. Eu já perdi tempo demais, Serandin. Ela esticou a mão para segurar o braço da mulher e arrastá-la na marra, caso necessário. Mas a Xian pegou sua mão e girou e, gritando de surpresa, Elaine se viu na ponta dos pés, sem saber se seu pulso quebraria antes que o braço desencaixasse do ombro. Birgit ficou lá, parada, os braços cruzados, e ainda teve a coragem de erguer uma sobrancelha. Elaine rangeu os dentes. Ela se recusava a pedir ajuda. Me solte, Serandin, ordenou, desejando não ter soado tão ofegante. Eu mandei me soltar. Após um momento, Serandin a libertou e se afastou com cautela. Você é minha amiga, Morerim, e sempre será. Talvez algum dia se torne uma lady. Você tem os modos e se atrair um lord, talvez ele faça de você uma das asas dele. As asas às vezes viram esposas. Siga com a luz, Morerim. Preciso terminar meu trabalho. A mulher ofereceu o aguilhão para Mer o envolver com sua tromba, e o imenso animal se deixou conduzir pesadamente. Serandin! Exclamou Elaine com rispidez. Serandin! A mulher de cabelo claro não olhou para trás. Elaine cavou os olhos em Birgit. Que bela ajuda você deu, grunhiu ela, afastando a passos largos antes que a mulher pudesse responder. Birgit a alcançou e passou a caminhar a seu lado. Pelo que ouço e pelo que vi, você passou um tempo considerável mostrando para aquela mulher que ela é forte. Esperava que eu lhe ajudasse a fazer ela se esquecer disso de novo? Eu não queria nada disso, resmungou Elaine. Estava tentando cuidar dela. Ela está muito longe de casa e é uma estranha onde quer que vá, e tem gente por aí que não a trataria nada bem se descobrisse de onde ela veio. Ela parece plenamente capaz de se cuidar, retrucou Birgit seca. Vai ver, foi você que ensinou isso para ela também. Talvez ela fosse indefesa antes de ser encontrada pela filha herdeira de Andor. O olhar que Elaine lhe lançou deslizou por Birgit feito gelo por aço morno. Você só ficou parado olhando. Não deveria ser minha... Elaine deu uma espiada ao redor. Foi só uma olhadela, mas vários tratadores de cavalos viraram a cabeça para o outro lado. Minha guardiã? Tem que me ajudar a me defender quando eu não puder canalizar. Birgit também olhou em volta, mas, infelizmente, não havia ninguém perto o bastante para fazê-la se conter. Eu vou defendê-la quando você estiver em perigo. Mas se o perigo for apenas ganhar umas palmadas porque se comportou feito uma garotinha mimada, vou ter que decidir se é melhor deixar você aprender a lição que pode te salvar de coisa parecida, ou até pior em outra ocasião. Dizer para ela que você é herdeira de um trono? Sério? Se sua intenção é ser uma Aes Sedai, é melhor começar a treinar como se distorce a verdade, não como se faz para estraçalhá-la. Elaine ficou boquiaberta. Foi só quando tropeçou nos próprios pés que conseguiu dizer: Mas eu sou. Se você diz, respondeu Birgit, revirando os olhos para as calças cheias de lantejoulas.
Elaine não pôde fazer nada. Ninaeve manejava a própria língua feito uma agulha. Serandinha era mais teimosa que duas mulas. E agora aquilo. Jogou a cabeça para trás e soltou um grito frustrado. Quando o som se dissipou, até os animais haviam se calado. Tratadores de cavalo ali por perto a encaravam. Elaine se ignorou. Nada podia irritá-la agora. Estava calma, feito gelo, em pleno controle de si mesma. Foi um grito de socorro? Indagou Bridget, inclinando a cabeça. Ou você está com fome? Acho que consigo encontrar uma mama de leite em... Elaine se afastou depressa, com um rosnado que encheria de orgulho qualquer dos leopardos.